Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Clóvis Renan. Essa é a série Acelerador Linear Raiz. Isso aí. E meu objetivo aqui é te ajudar a aumentar o seu conhecimento sobre o acelerador linear, para que você possa ser um destaque dentro da sua organização, dentro do seu serviço, que você possa de fato agregar valor e escalar sua carreira dentro da organização que você trabalha. E o tema de hoje é acelerador linear. O que é acelerador linear? Para que serve o acelerador linear? Onde ele é aplicado? Esse é o tema da live do nosso vídeo de hoje. Live, eu tô com live na cabeça, né? Não é live, hoje é vídeo gravado. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, se esse assunto é para você, fica comigo até o final, que a gente vai soltar a voz aqui hoje. Então, beleza. Dito isso, o que é um acelerador linear? Antes da gente entrar na especificidade do acelerador linear em si, deixa eu te falar. Ele é um equipamento médico, já te antecipo isso, tá? Mas antes de a gente falar dos detalhes dele, vamos falar onde que ele é aplicado, né? Onde que o acelerador linear é aplicado? O acelerador linear, ele é aplicado aos tratamentos de radioterapia. Isso. E onde é aplicada a radioterapia? A radioterapia é aplicada aos pacientes com câncer, tá? Então, o paciente com câncer, uma das formas de tratamento é através da radioterapia. E o que é a radioterapia? A radioterapia é o tratamento por radiação, tá? A radioterapia é o tratamento por radiação. Então, uma das modalidades dos tratamentos para o câncer, das pessoas que são diagnosticadas com câncer. E só um dado, só um fato, um dadinho só de curiosidade. Segundo a OMS, 60% dos pacientes com câncer, diagnosticados com câncer, são tratados através da radioterapia. São tratados com uma radioterapia, ou só a radioterapia, ou a radioterapia, cirurgia e quimioterapia. Enfim, ressaltar a importância da radioterapia para os pacientes com câncer. Fechou? Então tá. Então, beleza. A gente já entendeu que a radioterapia é uma modalidade de tratamento para os pacientes com câncer. E a radioterapia, ela tem duas formas, tá? Ela é aplicada de duas maneiras diferentes. Tem a braquiterapia e a teleterapia. A braquiterapia, que não é o tema da nossa live, do nosso vídeo de hoje, tô com live na cabeça, né? Tá embaçado. Radiação, a fonte emissora da radiação está em contato com a lesão, com a parte a ser tratada, tá? A teleterapia é quando a fonte emissora de radiação ela está distante da região a ser tratada, beleza? E dentro da teleterapia nós chegamos aos aceleradores linear. Eu não vou falar aqui da questão histórica, não vou falar de cobalto, não quero falar nada disso. Eu quero falar vou falar só do acelerador linear, beleza? Eu não vou te contar o primeiro paciente foi tratado, beleza, foi tratado na década de 50 na Inglaterra, aquela coisa toda, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o acelerador linear. Chegamos onde a gente queria, que é o acelerador linear. Beleza, a gente já sabe onde ele é aplicado. E o que é acelerador linear, então? O que é o acelerador linear? Beleza, o acelerador linear, de uma maneira mais tranquila possível, que seja uma maneira mais simples de eu te explicar, é acelerador de partículas de forma linear, onde ele é guiado por bobinas eletromagnéticas, tá? Então, um acelerador linear, ele basicamente é isso. Então, é um acelerador de partículas de forma linear, guiado por bobinas eletromagnéticas. Fechou? E eu quero te passar aqui um geral, que é que você precisa saber. Vou te dar aqui um geralzão dos principais componentes que fazem todo esse transporte do feixe, que chega no produto final, que é a radiação. Então, vou te dar um geral para você ter na sua mente que esse é o básico que você precisa saber. Você que trabalha na área, ou que você que está aspirando a entrar na área, você tem que saber isso. Você tem que saber, tá? É o básico, o princípio de funcionamento do acelerador linear, tá? Então, vou separar em 5 componentes, 5 grandes componentes, tá? Então, vamos lá. O que contém o acelerador linear? O que forma o acelerador linear? O que forma? Beleza. O acelerador linear ele tem um tubo, uma seção aceleradora, que a gente chama de guia de onda. Então esse é o ponto número 1, é o guia de onda. Essa é a peça principal do acelerador linear, é o guia de onda, seção aceleradora. 2.
você tem no acelerador linear uma fonte emissora de elétrons, que você conhece como GAN ou como canhão ou injector, tal. Mas é a fonte emissora de elétrons, é o GAN ou o canhão, tá? É ali que ela que vai emitir os elétrons para dentro do guia, tá? Produzir os elétrons. Fechou. Você tem também a válvula de radiofrequência. Uma válvula de radiofrequência é o que vai dar a potência para acelerar esses elétrons dentro do guia de onda. Calma que a gente vai falar sobre cada um separado especificamente para ficar mais fácil, tá? Mas eu estou te dando um conceito geral primeiro das principais peças. Então tá. Tem a válvula de radiofrequência, que você pode conhecer como magnetron ou klystron, tá bom? A válvula de radiofrequência. Além da válvula de radiofrequência, nós temos as bobinas do bending. Isso. Lembra que eu falei que o feixe ele é guiado, os pacotes de elétrons eles viajam de maneira centralizada dentro do guia de onda e isso se dá por um campo eletromagnético. Então são as bobinas do bending que vão ajudar nessa referência para ele ser guiado dentro do guia de onda para que ele possa atingir a nossa outra peça que é o alvo, é o target, né? Então tem o guia de onda, a gente tem o filamento do GAN, a gente tem a válvula de radiofrequência, que é a magnetron ou tártron, a gente tem as bobinas do bending, a gente tem o alvo, tá? Eu vou parar aqui, por quê? Eu não vou falar pós-alvo, porque aí a gente vai entrar na parte de câmera de ionização, de colimação, e eu não vou entrar nisso agora. Colimação, filtro achaptador e tal, não vou entrar nesse agora, a gente vai parar no target, que a gente quer saber o princípio, o fundamento de geração do feixe, tá bom? Dos fótons e elétrons. Então, a gente vai parar no target. Então, são esses pontos principais. Deixa eu te falar uma coisa. Por que é importante você saber a função do acelerador linear, como o princípio de funcionamento do acelerador linear? Você que trabalha na área, você que está na área. Deixa eu te contar uma passagem que aconteceu comigo, tá? Há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava num grande hospital em São Paulo, hospital referência em São Paulo, estava fazendo uma manutenção corretiva, estava com o equipamento todo aberto e tal, era uma terça-feira, estava com o equipamento aberto e tal, estava fazendo a manutenção corretiva, aquela coisa toda, e você sabe quem faz manutenção corretiva, tá naquela correria, naquela tensão, né? E beleza, e eu estava ali e tal, estava fazendo a manutenção, tudo tranquilo, tudo indo certo, tranquilo, sem novidade. E tal. Aí, de repente, era de tarde, período da tarde, de repente veio um grupo de pessoas e entraram na sala. E na verdade esse grupo de pessoas era um grupo de estudantes, né? Eles estavam fazendo uma visita no hospital justamente naquele dia. Eles visitaram todo o setor. Na verdade era uma semana que eles estavam visitando o hospital. Mas aquele dia era o dia da radioterapia. Então esse grupo era mais ou menos uns 12 alunos, mais o professor. Então eles aproveitaram que o aparelho estava desmontado e nossa, os caras ficaram super empolgados de ver aquela coisa toda desmontada e tal. E eu tava lá. E eu tava lá fazendo a manutenção, beleza, e tal. E aí eu tava lá fazendo a manutenção, aí eu parei pra dar atenção pro pessoal e tal, né? E era aluno, você via que era aluno de primeiro semestre, eu acho. Era aluno de primeiro semestre, recém-ingressado, era aluno numa turma de física. E aí, os caras começaram a fazer um monte de pergunta pra mim. Eles começaram a me perguntar, lógico, eu tava ali como uma referência, como um cara que tá mexendo no aparelho. E é um aparelho que eles querem ter interesse de saber, porque eles estão estudando isso. Começaram a me perguntar, fazer várias perguntas sobre o princípio de funcionamento e tal, das peças, as coisas mais importantes. E aí eu tava lá dentro, eu fui mostrando, porra, esse aqui é o colimador, esse aqui é o multilife, essa aqui é a bomba de vácuo, esse aqui é a bomba d'água, aqui é o modulador, aqui fica a magnetron, aqui é o canhão de elétrons. Tudo isso aqui que você tá vendo é o guia de onda. Então eu fui mostrando. Essa aqui são as áreas de controle, aquela coisa toda. E beleza, a gente ficou ali mais ou menos uns 10, 15 minutos e falando sobre isso, e faz pergunta e tal. E aí eu mostrava, aquela coisa toda. Beleza, fechou, os caras agradeceram e foram embora. E eu falei, beleza, mano, os caras foram embora e tal.
E aí eu saí, a galera, eu fui ali pro comando, né? Para a área do controle. E aí os meus amigos técnicos, né, que trabalham lá no serviço, eles estavam lá. E estavam os dois lá. Aí ele chegou assim pra mim e falou: Mano, ufa, ainda bem que você tava aqui, cara. Ainda bem que você tava aqui, porque se eu tivesse que explicar tudo isso aí pra essa rapaziada aí, eu tava lascado, tava perdido. Aí a gente deu risada assim. E aí ele falou, mano, ainda bem que você tava aqui pra fazer esse desenrolo, soltar essa resenha, cara. Porque eu não sei falar sobre isso, eu não sei falar disso, assim, explicar exatamente como que funciona. Eu sei aplicar, eu sei do dia a dia, posicionar e tal, o desenrolo do dia a dia, puxar paciente, mas explicar realmente como funciona, eu não sei, cara. E beleza, e aí isso ficou na minha cabeça depois, né? Eu fiquei pensando, putz, cara, pô, a galera trabalha ali no serviço, tá ali no dia a dia, aquela coisa toda, sabe muito de anatomia, de posicionamento e tal, de fluxo de trabalho, mas só que eles não sabem o básico, que é o princípio de funcionamento, por exemplo, do aparelho que eles estão trabalhando, sabe? E aí eu falei, putz, cara, beleza, eu vou ajudar essa rapaziada, eu vou ajudar no que eu sei, compartilhando o que eu sei da maneira mais simplificada possível. Não é fácil, mas eu vou tentar simplificar o máximo que eu conseguir para ajudar essa galera que quer aprender o negócio, entendeu? Porque os caras não é que são os caras de um ano, menos de um ano de trampo, de trabalho. É a galera que já tá 2, 3, 5 anos, 10 anos trabalhando com acelerador linear e não sabe o que é um GAN, não sabe o que é um guia de onda, não sabe como é feito fótons, como é produzido fótons, por exemplo, entendeu? O que acontece lá dentro que produz os fótons, entendeu? Então eu falei, não, beleza, eu vou ajudar, dentro do meu conhecimento, eu vou ajudar sim a galera a dar um up, dar um subir de nível, porque, imagina, não sei se já aconteceu com alguém que tá vendo esse vídeo aí, alguém de vocês, mas só que já aconteceu até comigo, de mais outras vezes, porque eu fiz muita manutenção em equipamento acelerador linear, então eu rodei muitos hospitais no Brasil e fora do Brasil, e eu sempre fico na área, né? Quando eu faço manutenção, eu fico na área, fico ali, eu vou tomar um café, tomar água, então eu fico na sala de espera, eu converso com o paciente se ele vier conversar comigo, aquela coisa toda, beleza, rotina de estar ali, né? Porque a gente faz a manutenção, a gente acompanha, então a gente não vai, faz a manutenção e vai embora. A gente vai, fica ali, acompanha, aquela coisa toda. E mais de uma vez, acompanhante de paciente chega e me pergunta alguma coisa técnica do aparelho, alguma curiosidade, alguma dúvida, me pergunta. E eu vou lá e a gente sempre tenta ajudar para trazer mais conforto, para deixar mais, trazer de certa forma um pouco mais de paz, né? Para quem está ali, né? Já está na situação tensa do tratamento em si, mas trazer alguma coisa para eles se sentirem mais conforto, né? Alguma segurança também, né? Eu sei que o físico, o médico, eles passam isso para os pacientes também, mas mais uma pessoa sempre é bom, nunca vai ser demais, né? A gente reforça ainda mais o que já foi dito. E beleza, e aí eu falo, cara, putz, os caras que estão no dia a dia, na linha de frente mesmo, que estão no contato com o paciente, cara, se eles não sabem o princípio de funcionamento do aparelho que eles estão ali utilizando, eu vou ajudar. Eu vou ajudar com conhecimento, conhecimento nunca é demais. E muito pelo contrário, conhecimento nesse nicho, nessa área específica, pode potencializar, pode te levar para o outro nível dentro do lugar que você trabalha. Então, por isso tá aí a importância de você que trabalha na área, ou que você que quer entrar na área da radioterapia, trabalhar com acelerador linear especificamente, você precisa saber. É mandatório, você tem que saber, entendeu? Então vamos lá, voltando para o acelerador linear. Então a gente sabe que tem o guia de onda, a gente sabe que tem o filamento do GAN, a gente sabe que tem a válvula de radiofrequência, a gente sabe que tem as bobinas do bending, e a gente sabe que tem o target, tem o alvo, né? Beleza. Como que é feito esse processo, então? O que acontece? Tá. Então, no guia de onda, a gente tem numa extremidade a fonte emissora de elétrons, que é o GAN. O GAN é submetido a uma tensão e tal, e ele, quando ele é aquecido, ele libera mais partículas, ele libera partículas de elétrons.
Então, de acordo com a temperatura do filamento do GaN, que é um filamento de tungstênio, ele libera mais ou menos elétrons. Ele libera mais ou menos elétrons dentro do guia de onda. Beleza? Então, ele é aquecido, ele libera mais ou menos elétrons dentro do guia de onda, através da corrente, tá? Que é o que controla ele. Beleza, ele liberou esse pacote de elétrons dentro do guia de onda. Liberando esse pacote de elétrons dentro do guia de onda, ele precisa agora, esse pacote de elétrons, ele precisa ser acelerado dentro do guia. Perfeito? Então ele precisa ser acelerado dentro do guia de onda. Quem que faz isso? A potência, a radiofrequência, a magnetron. A magnetron ou tártron, né? Depende do equipamento que você está mexendo, utilizando. Eles usam ou magnetron ou tártron, ou klystron. Então, a magnetron, mas eu vou usar a referência da magnetron, tá? Porque é mais comum. A klystron, ela é usada em uns aparelhos da Varian, da Siemens, nos high energy. Mas eu vou falar de magnetron, que é mais padrão. Então, a magnetron, que é a válvula de radiofrequência, ela vai dar potência para acelerar esses elétrons dentro do guia de onda, tá? E se você tem uma ideia, é uma velocidade próxima da velocidade da luz. Então, é a magnetron, a válvula de radiofrequência, que dá a potência para acelerar esse pacote de elétrons dentro do guia de onda. Beleza? Beleza. E para que são as bobinas? O pacote de elétrons, ele tem que viajar uma certa distância. E além de viajar essa certa distância, ele tem que atingir o alvo. Porque não adianta ele viajar com muita potência, com um pacote grande de elétrons, se ele errar o alvo. Então, e ele não vai automaticamente para o alvo. Ele tem as bobinas que vão guiar ele para o alvo. Então, os equipamentos que tem o guia de onda estacionário, ele faz um loop de 270. Nos equipamentos Electra, ele sai do guia de onda, entra no flytube e aí ele atinge o alvo. E quem faz esse guia, quem dá esse guia, são as bobinas do bending, do magnet, né? As bobinas magnéticas. E depois disso, quando ele vai e atinge o alvo, que é uma chapa de tungstênio, essa integração entre filamento, os elétrons e a chapa de tungstênio, essa integração dos dois, a gente tem os fótons. É isso aí. Então, só recapitulando aqui que a gente vai falar de novo um geralzão de tudo. A gente tem o guia de onda, a gente tem uma fonte emissora, geradora de elétrons, na outra extremidade a gente tem o alvo. Quem vai acelerar esse pacote de elétrons é a radiofrequência, que ela é gerada através da válvula de radiofrequência, que é a magnetron ou klystron. E quem vai guiar tudo isso são as bobinas magnéticas, as bobinas dos bendings, dos focos, do steering, que é o que vai guiar esse pacote de elétrons dentro do guia de onda para que ele ande de forma reta e aí atinja o alvo. Ele que vai fazer esse guia, tá? Além disso, algumas outras coisas acontecem dentro do guia de onda, tá? Para que esses elétrons possam viajar dentro do guia de onda, é preciso de um ambiente limpo. É preciso de um ambiente limpo. Então, por isso que todo guia de onda ele é embalado a vácuo. Todo guia de onda ele não tem nenhuma outra partícula lá dentro a não ser os elétrons. Então, ele é feito um processo de vácuo, onde a gente tira todas as impurezas, todas as partículas de dentro do guia de onda, para que seja um ambiente limpo, para que os elétrons possam viajar do ponto A para o ponto B sem nenhuma interferência de outra partícula. Então, por isso que o vácuo, você já deve ter ouvido falar aí no seu serviço, alguma coisa, que o vácuo é muito importante. Se você tem a quebra de vácuo, uma perda de vácuo no seu equipamento, é grave. Você não vai conseguir trabalhar, por exemplo. Tem que parar e tem que investigar e resolver o problema. Porque se você tem uma fuga de vácuo, você está perdendo performance, você está perdendo o desempenho do seu aparelho, você está forçando outras peças que podem ser danificadas porque você não tem um feixe em alta performance ou um feixe regulado, tá? E com isso prejudica o tratamento, né? Você não consegue tratar aquele paciente, você não consegue tratar o paciente, né? Você tem essa falha, que é uma falha grave, que a gente chama de major interlock,
que vai gerar um impedimento ali no prosseguimento do seu tratamento. Então o vácuo é muito importante. E o que resfria tudo isso é água. É água. O sistema tem um circuito de água fechado, tá? Onde ele vai fazer todo o resfriamento do guia de onda. Então, o guia de onda é resfriado a água. Me perguntaram onde que a água vai, por que vai água e tal. No meu Instagram me perguntaram isso. A água vai para resfriar o guia de onda, porque é uma corrente muito alta, os elétrons estão ali numa briga grande, então isso gera muito calor. Então você usa a água para resfriar, tá? É o que é resfriado, que faz o resfriamento do guia de onda. Fechou? Então tá. E quais são, dito isso, quais são as diferenças? Porque me perguntaram sobre alvo removível e alvo fixo, tá? Vamos lá. Dentro da categoria dos aceleradores lineares, a gente tem o monoenergético, onde ele tem uma energia só, né? Normalmente essa energia é 6 de fótons, é uma energia. E a gente tem os polienergéticos, que tem mais energias, tem fótons e elétrons, né? Então, você pode ter um aparelho que tenha uma energia só e você pode ter um outro aparelho que tenha várias energias. Tem 8 energias no total, por exemplo. 3 de fótons e 5 de elétrons, por exemplo. Tá? E qual que é a diferença dos dois? Lógico, a arquitetura é diferente, porque um aparelho de uma energia só, ele não tem a mesma estrutura de um aparelho de alta energia ou de elétrons e fótons, porque como você precisa de uma energia maior, então você requer uma estrutura também maior, diferente. Então, os high energy são compostos diferentes do monoenergético, tá? Então, e além disso, você tem a questão do alvo removível, alvo fixo e alvo removível. O aparelho de uma energia só, ele tem uma posição só de target, de alvo. É uma posição só, porque é fixo, é só uma energia. Quando você tem fótons e elétrons, você precisa ter o movimento, porque para a geração dos fótons, você precisa do alvo em posição. Para os elétrons, você tira o alvo para que os elétrons passem direto. Então, para os fótons, você precisa da chapa de tungstênio, porque da interação deles, que a gente já sabe, saem os fótons, são gerados os fótons. Para os elétrons, você tira o target e aí os elétrons não passam direto. Então essas são as diferenças. E quais são as fabricantes desses aparelhos, né? Se você já deve, provavelmente, se você já trabalha ou se você nunca viu falar disso, a gente tem 2 fabricantes hoje no mundo, nível mundo, que são as que dominam o mercado, que é a Varian e a Elekta. Elas têm 2 equipamentos top de linha, tem vários equipamentos, para falar a verdade, vários modelos, né? Mas é o que tem de hoje de top de linha no mercado. E aí vai muito de o que você trabalha, o que você já está acostumado, qual equipamento que você já mexeu e tal. Tem equipamentos da Siemens também, que estão saindo do mercado, né? Que a Siemens saiu de fabricação, parou de fabricação um tempo atrás, uma década, uns 10 anos. Só que hoje tem Varian e Elekta, que são 2 equipamentos com a estrutura bem diferente, são 2 equipamentos com estruturas bem diferentes, porém que entregam a mesma coisa, que é o tratamento do paciente com excelência. Mas elas têm uma estrutura bem diferente, tá? E assim, eu gosto de, fazendo uma comparação, né? Fazendo uma comparação com carro, por exemplo, eu gosto de comparar um pouco com carro. Então, fazendo uma comparação com o carro, é como se eu tivesse uma Ferrari e uma Lamborghini. As duas são de alta performance, as duas aceleram demais, as duas são top de linha. Só que o que muda? Muda o controle de uma e de outra e muda o acabamento de uma e de outra. Basicamente é isso que muda. Mas as duas entregam a mesma coisa, entregam os níveis de energia e tudo mais. E são 2 top de linha. Tá? Eu, particularmente, tenho uma queda muito maior para o Elekta, que é o equipamento que é, no meu modo de pensar, equipamento fera, tá bom? Já que ninguém me perguntou, mas muita gente já me perguntou sobre isso. Então, e qual que é a importância, qual que são as vantagens e desvantagens de um acelerador linear?
Quais são as vantagens e desvantagens do acelerador? Só um minutinho. E quais são as vantagens e desvantagens do acelerador linear? Vamos começar pelas vantagens. As vantagens são muitas vantagens. Para falar a verdade, são muitas vantagens. Primeiro que é um aparelho de alta tecnologia. É um aparelho de ponta de alta tecnologia. E o que isso traz de benefício? Você traz segurança, primeiro, tanto para o operador quanto para o próprio paciente, porque você diminui muito o risco de algum acidente, porque ela tem um controle muito rigoroso de performance e também de qualquer acidente, de colisão, etc. Então tem um controle muito reforçado, qualquer uma dos aparelhos que você trabalhar. Você tem aumento na produtividade, com isso você tem aumento da produtividade, você consegue tratar com mais velocidade, com mais precisão, com mais assertividade, porque você tem sistemas integrados de localização do paciente, onde você pode replicar aquilo durante todos os dias do tratamento do seu paciente. Então, você tem um sistema de localização muito eficaz em ambos os aparelhos. Então, isso é um dos maiores benefícios que a radioterapia pode entregar, que é a repetitividade naquele ponto da lesão, ponto lesionado. Outra vantagem seria a execução de técnicas especiais de tratamento, né? A gente sabe que a gente sempre está evoluindo na área da tecnologia e na área da medicina. Então, sempre estão sendo estudados técnicas novas, casos novos, para que sejam aplicados na vida real, na prática ali dos pacientes que precisam daquelas coisas, dos tratamentos diferentes. E o acelerador linear possibilita isso também. O acelerador linear, a gente sabe, tem o 2D, tem o 3D, mas tem o IMRT, tem uma estereotaxia, uma radiocirurgia, tem o VMAT. Então, são técnicas especiais que vão aumentar as chances do paciente de cura. Então, o acelerador linear possibilita isso. Um cobalto da vida aí antigão, que não, acho que não tem mais cobalto hoje em dia, não sei. Se alguém trabalhar no cobalto aí, me fala aqui, porque eu não sei se tem. Mas isso não era possível nos equipamentos antigos, assimétricos, que não tinha colimação, por exemplo. Não tem um sistema de multilift, de multilâminas, por exemplo. Entendeu? Então isso possibilita hoje nos aparelhos novos, os aparelhos de alta tecnologia. Entendeu? E qual seria uma desvantagem, né? Qual seria as desvantagens disso? Que eu não vejo muito como uma desvantagem, mas vou te dizer que é uma desvantagem comparado com outra coisa. Vamos lá. O custo, primeiro. O custo, porque por ser um aparelho que emprega alta tecnologia e traz um valor muito grande, que é, no final a gente está salvando vidas, né? A gente está salvando vidas ali. Então, ele tem um preço também alto, ainda mais que varia de acordo com o dólar e tal, aquela coisa toda. Então, mas acho que é totalmente plausível, totalmente justificável, entendeu? Outra coisa seria a mão de obra especializada, né? Não que seria uma desvantagem, essa é uma vantagem que, no meu modo de ver, precisa ser uma mão de obra altamente qualificada para mexer nesse equipamento, entendeu? Porque não pode qualquer aventureiro, qualquer kamikaze aí chegar e mexer no seu aparelho, que a gente está tratando um monte de paciente aí que precisa disso para viver, entendeu? Então a mão de obra tem que ser extremamente qualificada mesmo, tá? Me fizeram essa pergunta das vantagens e desvantagens, então eu vejo mais vantagens mesmo do que desvantagens. E seria uma desvantagem talvez quando você muda de um aparelho para outro. Se você tem uma estrutura para um aparelho, você tem que mudar para outro fabricante, então você vai ter que adaptar a sua sala, e eles não são da mesma plataforma, então você tem que adaptar, então talvez isso vai demandar um pouco mais de tempo, só isso. Acho que seria essa uma desvantagem, entendeu? Mas mesmo assim,
uma coisa que tem que fazer o que tem que fazer. Eu penso isso, tem que fazer o que tem que fazer. É meio óbvio, mas tem que fazer o que tem que fazer. Tá? E... Bom, então eu queria ficar por aqui. Hoje a gente deu esse geralzão aí do que é um acelerador linear, quais são os princípios do acelerador linear e tal. Espero que tenha sido útil esse vídeo para você, que você tenha gostado. E deixa um feedback para mim aqui, se você quer o que você quer mais saber, o que a gente vai se aprofundar aí nos próximos vídeos aí da nossa série Acelerador Linear Raiz. E muito obrigado. E se você curtiu, me dá um like aí, me dá um unlike também, para eu saber se faz sentido ou não faz sentido. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Paz de Cristo. É nóis.